E aí galera que voa, tudo bem? Para quem acompanha o canal pode ter percebido que a gente já está há uns quase 2 meses sem publicar nenhum vídeo novo. E isso tem um motivo, é que há 1 mês e meio nasceu minha primeira filha, a Júlia. Olha aí uma foto deu com ela. E aí mudou toda a rotina aqui de gravações e mudou toda a rotina da minha vida, obviamente. E no episódio de hoje eu vou tocar num assunto que é dúvida para muitas pessoas que utilizam drones no Brasil. Hoje eu vou falar sobre o que pode e o que não pode segundo a legislação atual de uso de drones no país. A motivação para gravar esse episódio veio após o DECEA, o Departamento de Controle de Espaço Aéreo, publicar um guia de operação de drones no Brasil. Um guia que vai direcionar tanto a utilização quanto principalmente a fiscalização do uso de drones em território nacional. O lançamento desse guia, na minha opinião, foi feito de forma um pouco precipitada, porque quem quer trabalhar com drone comercialmente ainda não consegue seguir o que o guia orienta. Então eu resolvi gravar esse episódio para explicar o que hoje, início de maio, é permitido e não é permitido no mercado de drones nacional. Bom, em primeiro lugar, logo de cara, vale dizer que hoje não é permitido voos comerciais de drone no Brasil. A expressão não permitida acaba soando um pouco mais pesada do que realmente é. O fato é que ainda não foi regulamentada a operação comercial de drones e por isso toda operação comercial que existe hoje de drones, e existe muita gente trabalhando comercialmente com drones, é feita de forma ilegal. Hoje há uma portaria 207, que é a portaria que regulamenta todas as operações de aeromodelismo no país. Eu vou botar aí na tela o documento para vocês darem uma olhada e repara só pelo cabeçalho, pelo título, como ele parece ter sido feito em máquina de escrever. Ele é um documento muito velho, feito em 1999, uma época que a gente nem sabe quais drones existiam no mercado. Não existia, obviamente, nenhum drone próximo dos que existem hoje em dia. Mas como nada foi publicado oficialmente em termos de legislação de lá para cá, essa é a portaria que determina todas as operações de drone no país. E a portaria é claramente voltada para o aeromodelismo. Aeromodelismo, termo que já está oficialmente difundido como o uso recreativo desses tipos de aeronave. Então tudo que está escrito nesse documento direciona-se ao uso recreativo de aeronaves não tripuladas. Para o uso comercial, a gente vai ter que esperar a ANAC lançar as regras e ela pretende fazer isso até o final do mês de junho. E o que essa portaria fala? Eu vou ler aqui item por item, porque é uma portaria muito pequena e muito simples. Então, ao término da leitura, vocês vão ter uma ideia do que é possível fazer hoje segundo a legislação atual de drones no país. Item 1. Não é permitido voar em locais densamente populados. E também não é permitido voar em locais que não permitam barulho, ou seja, perto de hospitais, perto de templos, perto de escolas. Então, se hoje em dia os drones atuais, os quadricópteros atuais já fazem bastante ruído, os aeromodelos daquela época deveriam fazer mais ruído ainda. Item 2. Não se deve voar em público aeromodelos que não tenham sido exaustivamente testados, etc, etc. Isso vem claramente de uma época onde as pessoas metiam mais a mão na massa e compravam as peças separadamente para montar o seu aeromodelo. A realidade do mercado se alterou bastante nos últimos 2, 3 anos. A realidade do mercado mudou bastante. Da mesma forma que a Mac fez com o mercado de computadores, que ela começou a entregar produtos prontos e as pessoas deixaram de montar os seus desktops, no mercado de drones a mesma coisa aconteceu. As principais players de hoje em dia começaram a entregar produtos prontos, inclusive com as câmeras nativas do drone, ao invés das pessoas terem que montar todo o seu equipamento. Então esse item B acaba ficando um pouco mais para a galera saudosista, para a galera que ainda monta o seu próprio equipamento. Item 3. Não é permitido voar a não ser que previamente autorizado acima de 400 pés. Isso são aqueles 120 metros que é o limite que quem opera drone já está acostumado a obedecer. O item 3 também fala que a operação deverá ser feita nos aeródromos somente com autorização daqueles que coordenam o espaço. E isso remete àquela época onde as pessoas de fato se reuniam em aeródromos para voar os seus aeromodelos. Isso mudou radicalmente, eu não preciso nem falar. Quantas vezes você, que tem um drone, já foi a um aeródromo voar a sua aeronave? Item 4. Mesmo dentro de um aeródromo, é proibido a utilização do aeromodelo em locais próximos a regiões de aterrissagem e decolagem de aeronaves.
ou seja, mais um item que remete à era que as pessoas se reuniam em aeroclubes para fazer o uso de seus aeromodelos. Item 5, e um item importante, porque as operações hoje comerciais feitas de forma legal são baseadas nesse item, que é as operações que não sejam de esporte e lazer deverão ter uma consulta prévia no Departamento Nacional de Aviação Civil para aprovação. Item 5 é um item especial porque as operações comerciais de drones feitas hoje dentro da lei, elas seguem o item 5 da Portaria 207, que diz: as operações com equipamentos de radiocontrole distintas de esporte e lazer deverão ser submetidas ao Departamento Nacional da Aviação Civil para análise. E aí abre uma brecha legal para quem hoje tem um bom motivo para fazer o uso comercial de drones poder operar dentro da lei. E por fim, quaisquer dúvidas que não estejam nos últimos 5 itens deverão ser direcionadas ao Departamento Nacional de Aviação Civil para verificação, etc, etc. Então, galera, de forma geral, essas são as regras hoje de uso de drones no país. Você vê que eu falo sempre em aeromodelo porque essa é a linguagem da portaria na época. Na nova legislação de drones, o drone vai ser chamado de RPA e o sistema drone mais piloto vai ser chamado de RPAS. Aeromodelo vai se referir simplesmente ao uso recreativo de drones, aqueles que fazem uso recreativo de drones. Então, enquanto não saem as regras de RPA e RPAS, somente existem as regras de aeromodelismo, que são as regras de quem faz uso recreativo. Então, voltando lá ao início, quando a DSEA publica o Guia de Operação de Drones no país, antes da ANAC soltar as novas regras, as regras que vão direcionar quem quer fazer o uso comercial, dizer o que precisa ter, o que não precisa ter, o DSEA acaba transformando uma atividade não regulamentada em uma atividade agora sim proibida, pois não há possibilidade de quem quer operar comercialmente de se certificar como piloto e de arrumar os documentos necessários para fazer o uso comercial de drones, não enquanto a ANAC não soltar as regras de mercado. Defendendo um pouco o DSEA, a ANAC está passando por um momento um pouco turbulento de mudança de ministério, etc., que pode ter atrasado a liberação da regulamentação de drones. Então o DSEA, como já devia estar com tudo pronto, acabou soltando antes da ANAC soltar. Mas essa semana saiu uma nota na Associação Brasileira de Multirotores dizendo que a ANAC, enfim, tem a intenção de publicar as regras até o final do mês de junho. Então no final de junho eu volto aqui para fazer um novo vídeo explicando agora para quem quer fazer uso comercial de drones, o que deve ser feito e o que pode e o que não pode. Tá bom? Galera que não conhece o canal e quer acompanhar o nosso conteúdo, não se esquece de assinar aqui o canal, pois ele garante que toda semana você receba o nosso conteúdo automaticamente na sua timeline do YouTube. E espero vocês na próxima semana. Forte abraço!